Na bolsa de valores, quanto mais critérios, quanto mais criterioso você for na hora de clicar nesse botão para comprar ou vender, mais a sua chance de sucesso. Sabia que eu demorei muito para entender isso. Eu me lembro ainda do dia que eu estava pensando sobre essa história com algumas pessoas que também participavam do mesmo pensamento, que é exatamente esse, aonde quando a gente vai apertar no botão, a gente precisa de critérios. O que é o critério? São informações que o gráfico te dá, que você consegue selecionar a quantidade de informações e com base nessa quantidade de informação, se a maior parte dela estiver te falando para você comprar, significa que você está fazendo uso do critério operacional, de pontos de informações que o gráfico te passa, onde você valida uma boa operação ou fala, quer saber? Essa aqui não tem tudo falando para que vai dar certo não. Aliás, está meio ou tem mais fatores, mais critérios operacionais falando que é melhor eu não operar. Se você operar a partir de hoje dessa forma, eu te garanto que tudo muda por aí. Vamos ver nessa aula? Olha só que eu vou te ensinar a operar com base em critérios operacionais. Olha só, eu já dei essa aula por aqui no YouTube sobre critérios operacionais, mas me pediram muito e eu vou retornar a esse tema. Porque ele é muito importante, aliás, ele é vital para que você consiga ter uma filtragem nas operações. Critério operacional, a gente pode mudar esse nome critério para filtragem operacional. É que critério ele lida muito mais com o ato de você ser criterioso. Mas a ideia dos dois também de você filtrar, passar por um filtro, né? Funciona da mesma forma. O que é essa história de critério operacional? Para quem não viu aquela aula que eu dei, já tem um bom tempo por aqui. Critérios são informações sempre objetivas, sempre fixas, ou seja, fixas, a gente sempre vai ter as mesmas informações. Toda santa operação que você for fazer daqui para frente precisa ser testada, avaliada com base nos mesmos critérios. Você não pode a cada momento mudar esses critérios, senão vai virar uma loucura. Imagina, cada operação você usa um fator diferente, então você vai ter sempre um resultado diferente, nunca vai ter a tão sonhada consistência de lucros que vocês querem tanto ter aqui na Bolsa de Valores. Eu vou, obviamente, mostrar para você os critérios que eu utilizo. Então, se você for meu aluno, você sabe o que eu estou te falando. Se você não for o meu aluno, não tem tanta crise assim, você pega a ideia e aí sim você contextualiza para a técnica que você utiliza por aí. Tá bom? O que eu quero falar sobre critérios operacionais são fatores que a gente vai pegar, seja do gráfico, seja de notícia, seja de qualquer coisa, desde que eles não mudem. Então, eu vou botar aqui nesse quadradinho o meu primeiro critério operacional que eu utilizo é o setor do gráfico. Vou botar assim, S, um setor do gráfico. O segundo critério operacional que eu vou utilizar para validar, né, a qualidade das minhas operações é o meu indicador, vou botar assim, o indicador macro, que é essas setinhas que estão aí. O segundo que eu utilizo é o meu indicador que eu chamo de validador de trades, que também é essas setinhas. E o quarto critério que eu vou utilizar é o spread operacional. Vou botar um ES, spread operacional. Então, o que é isso? O setor do gráfico, tá vendo que o meu gráfico está pintadinho? Eu tenho uma região meio vermelha, rosada aqui em cima, meio rosa. Eu tenho uma região azul com umas bordas vermelhas. E lá embaixo, de novo, uma região rosa. Isso, para mim, é o meu primeiro critério operacional. Eu tenho que, para esse gráfico aqui, que eu estou tratando do gráfico Renko, mas só para dar essa aula, a gente podia falar de qualquer gráfico, tá bom? E qualquer ativo. Esse aqui é o mini índice, também serve para qualquer ativo. Não importa se você vai operar par de moeda, vai operar índices americanos, ações, opções, não importa. A ideia funciona para tudo que é campo. Pois bem, então eu vou dar um zoom, olha só. Significa que esse zoom que eu estou te dando, eu separei o gráfico em regiões. Então, essa região de cima aqui, que é aquela que a gente estava vendo, uma rosada mais clara e depois a rosada mais escuro, são as regiões que estão mais propícias para operações de venda. Você consegue perceber isso, que todas as vezes que o preço chega nessas regiões, a tendência dele é de sair fora dela. Ó. Ele entra e ele quer sair fora. Ele entra, ele quer sair fora. Então,
nesse mercado lateral, quero tentar encaixar é uma venda. Mas não basta só o preço chegar nessa região. Ele tem que chegar e a minha técnica tem que criar uma operação de venda nessa região. A regiãozinha azul, tá vendo que ela está com uma borda vermelha? Ela é uma região de exclusão. Ela seria uma compra. Mas como atrás é uma região também, aquele vermelho escuro, eu tenho atrás de uma venda, uma região enorme de venda, toda essa região aqui é venda, e essa região azulzinha que é a nossa compra. Acaba que elas se anulam, eu tenho a região grande que é de venda, essa aqui que é a região de compra, então eu acabo anulando. Isso é o meu primeiro critério operacional, ou seja, vamos supor que pinte uma compra aqui para mim, acabou de fazer uma compra. Mas como atrás é uma região de venda, eu cancelo. Eu não faço essa compra. Então, um primeiro critério operacional que eu estou usando são as regiões, né? As regiões do gráfico, que são os setores do gráfico, não me permitiria fazer. O ideal mesmo era venda na venda. Agora, o meu indicador macro. O indicador macro são essas setinhas aqui, ó. É a setinha verde e a setinha vermelha. Significa o quê? Quando a setinha vermelha aparece, ela está sinalizando que dali até ela mudar, ou seja, vermelha com verde, até ela mudar, as melhores operações são de venda. Se eu puder ter uma operação de venda na região, no setor de venda, com a setinha de venda, eu já tenho um alinhamento de duas coisas me dando oportunidade, me dando ok para essa venda. O validador também é setinha, mas ele lida com a tendência micro, ou seja, com o próximo passo. O macro é o movimento maior de mercado. O micro, que eu chamo de validador, é exatamente qual é o próximo passo do mercado. Ele é a setinha laranja e o contraponto dele é a setinha azul escuro. Então, quando ele aparece, ele fala, olha, daqui para frente, até eu mudar, tente encaixar operações de venda. Então você vê que quando eles apareceram, a tendência estava aqui embaixo. E ele começou a subir e entrou exatamente no ambiente melhor, que é o ambiente de setor de venda com venda. Tá vendo que eu tenho dois retângulos? O retângulo mais escuro e o segundo retângulo mais claro. Eu tendo uma venda mais ou menos aqui nesse setor, eu tenho um alinhamento completo para 3 critérios operacionais me dando venda. E o último, que é o spread operacional, é o ambiente de gain. Eu utilizo linhas operacionais para entrar na operação e para sair da operação. Então, ó, se eu tivesse uma linha ali e se eu tivesse uma linha aqui, se eu fizesse uma venda por essa barreira de cima, o meu objetivo seria, então, na linha de baixo. Só um exemplo, tá bem? Agora, o que seria ruim para mim, por exemplo, eu ter um outro nível operacional aqui, onde eu faço uma venda na reta de cima e busco um spread muito pequeno. Por que eu falo em spread pequeno? O que é isso? Spread é o tamanho da sua operação, a distância da sua entrada para o seu objetivo de lucro, da sua entrada para o seu objetivo de stop. No gráfico Renko, que é esse, eu sempre tenho como prejuízo 3 barras. Não importa qual o Renko, 3 barras sempre. Então, significa que eu tenho que ter livre para ganhar mais 3 barras. O ideal mesmo é que ele não seja tão justinho, que eu consiga ganhar, que o movimento, ou seja, de onde eu entro, ele não tenha nenhum nível para me parar, pelo menos o dobro, assim, mais 6 barras. Dentro dessas 6, eu posso tranquilamente te falar que ele anda mais fácil 3 e aí eu já boto o meu stop no 0 a 0. Agora, eu estou te tratando da minha técnica. Você, por exemplo, pode não conhecer isso aqui, a estratégia Sakura, pode não ser meu aluno, como eu te falei. Vamos supor que você utilize médias móveis. A média móvel, um dos critérios operacionais, sempre é cruzamento das médias, não é? Se você já aprendeu médias móveis, quando a curta cruza a longa, de baixo para cima, você vai fazer uma compra. Você também tem, isso é um critério operacional, mas como eu te falei, um só é muito pouco. O ideal é que você tenha cada vez mais. Obviamente que são critérios que façam sentido. Não tem problema nenhum ele ser contrário à tua operação de compra. Se ele é contrário à tua operação de compra, significa que, por exemplo, você não vai ter um alinhamento completo. As operações ideais, elas sempre precisam ter um alinhamento completo. Quanto mais critérios operacionais a gente tiver a favor, significa que a chance de lucro aparecer, a chance da probabilidade ser enorme para uma venda ou para uma compra, ela é tão interessante que a gente até mesmo pode operar com mais contratos, ou se você não ainda está nesse ponto de operar com mais contratos, você tem pelo menos uma tranquilidade psicológica maior, porque você está operando com um alinhamento perfeito de critérios. Mas voltando ali à nossa média móvel,
Por exemplo, você tem a média móvel cruzando. Se você tem uma média móvel mais longa, e essa média móvel mais longa, mesmo que não sendo cruzada pela curta, tem aí uma tendência, começou a ter a tendência de alta nela. É um critério operacional. Ó, a média móvel mais longa está apontando para cima. Tem gente que usa, aliás, isso aqui como um critério, né? O apontamento, a direção da média móvel. Médias móveis com linhas de tendência. Então, perto aí da sua operação, teve uma linha de tendência, onde o mercado acabou de bater de novo, está subindo, você está um pouquinho atrasado em relação a ela, mas ela virou logo depois que bateu a linha de tendência. Linha de tendência faz sentido também ter um terceiro critério operacional. Eu estou aqui elencando ideias, tá bom? Para você entender o que se um critério operacional vai te ajudar, você tem que fazer seus testes, você tem que pegar uma conta simulada. E se você operar média móvel, por exemplo, bota lá a média móvel, bota a linha de tendência, média móvel mais longa, ou uma VWAP da vida. Tudo isso, gente, é importante fazer testes. Por isso que a grande maioria da galera está perdendo dinheiro, porque eles acham que bolsa de valores é sentar aqui, sair apertando o botão, eu vou ganhar dinheiro que eu preciso. Não é assim, nunca vai ser. É importante que você estabeleça os seus critérios operacionais. Não precisa ter milhares, tá? 3 já está ótimo, 3 critérios já está ótimo, o quarto já é até bastante, 2, 3 já é o suficiente. E aí você pode trabalhar assim, olha, existem várias formas de você trabalhar critério operacional. Vou te dar um outro bizu de uma outra forma, olha para cá. Vamos supor que você tenha 3 critérios operacionais, sejam eles quais forem, tá bom? Os meus ou qualquer outro. Mas aí você tem uma compra acontecendo. Você tem um alinhamento de 2 critérios operacionais e esse aqui dando venda, falando, não vai não te deixo ir. Nisso você pode estabelecer, como eu faço também, cenários, ou seja, essa operação aqui você pode classificar ela como uma operação agressiva. Se ela é agressiva, você pode reduzir a quantidade de contratos. Operação agressiva, eu vou fazer, sei lá, com 5 contratos. Mas agora, quando tem um alinhamento completo de todos os meus critérios operacionais, eu tenho todos os 3 para uma compra, então quando tem os 3 é uma operação mais conservadora, eu estou usando mais informações para me apoiar nessa operação, então eu vou entrar agora com 10 contratos, entendeu? Você tem uma operação mais confiável. Dessa forma, consegue começar a traçar até mesmo um perfil operacional das tuas operações. Operações com menos critérios você pode não fazer, ou se você quer fazer, você vai adotar uma postura mais agressiva, se é assim, menos contratos. Operações mais conservadoras, têm mais critérios, são mais informações alinhadas. Aquela operação dá certo, dá lucro. Então você pode só fazer elas sem aumentar contratos, ou quando você faz elas, aumentar também a quantidade de contratos. Isso é muito importante, isso te ajuda pra caramba na hora de você operar no mercado. Você vai ter só um trabalho de descobrir os seus critérios operacionais, se você não for meu aluno. Se você for, tá aí, são os mesmos que eu uso. E olha, eu vou te falar, além de tudo que eu estou te falando, o fator psicológico, emocional, ele fala muito alto. Imagina só você fazendo uma operação quando tem 3 coisas te falando, compra assim que vai dar bom. Pode dar stop, mas você começa até mesmo a aceitar o stop, porque o cenário não foi de você, eu quero comprar, eu quero vender, eu vou virar a mão, nada disso. O cenário foi, calma, deixa eu ter um alinhamento completo se eu quiser operar de forma mais conservadora. Você consegue entender que é um quebra-cabeça que está sendo montado diante de você? Eu quero operar de forma mais conservadora, então deixa eu ter um alinhamento completo. Poxa, entrei com os meus contratos nessa compra, com as minhas ações. Foi estopado. Mas quer saber? Não vou ficar tão chateado assim. É amargo, é um prejuízo, que chato. Mas o nosso emocional, e é por isso que quando você me vê operando na live, eu gravo um vídeo meu operando, você não me vê sofrendo pela operação. Porque quando eu opero de forma conservadora e a maior parte do que eu faço tem sim um alinhamento majoritário de critérios, quando tem um stop, eu penso, bem, eu esperei para a operação ideal. Infelizmente, ela não deu certo, ela não aconteceu como deveria. Então, eu vou aceitar que tem alguma coisa impactando, assim, macro. Quem sabe eu até nem opero hoje, volto só a operar amanhã. Então, eu começo a lidar com essas informações com mais cautela. Bota isso na tua vida, começa a utilizar critérios operacionais, porque eu te garanto que as coisas mudam não só em termos operacionais, você começa a operar de forma bem melhor, mas emocionais, as coisas começam a ser bem menos dolorosas. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Opa!
Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.